Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje e ao Evangelho que vai ser tudo junto. Eu sou Eduardo Sabag, aqui você está no canal Espiritismo Raiz e já deixa o seu like antes de começar, porque se você não gostar, você já deixou o like e esqueceu, brincadeira. Mas deixa o like de verdade, tá? Ai, tô engasgando porque eu tô comendo essas coisas deliciosas, não vou fazer propaganda desses caras, né? Mas, mano, como isso é bom, né? Mas faz mal. Os espíritos disseram que isso é puro açúcar. Essas gelatininhas assim, né? Minha roupa tá amassada porque eu voltei de viagem e peguei minha mala. E aí vocês já sabem, né? A vida é assim mesmo, vamos seguir dessa forma. Peguei meu carro em Porto Alegre e tô indo pra Balneário Camboriú. Então vamos lá. Nosso evangelho de hoje é a verdadeira pureza, mão lavada. Mas antes eu vou fazer um comentário sobre o título do vídeo, que obviamente tem um propósito para ter colocado assim, né? Estão dizendo por aí, tem um espírito que está dizendo por alguns médiuns que vai ter uma terceira guerra mundial e coisa e tal. E vocês sempre me perguntam, né? Ah, é verdade isso, Eduardo? Não é, etc. Olha, eu já falei 200 mil vezes, desde lá de trás, antes do Covid, não vai ter terceira guerra mundial. Por quê? Por vários fatores. Primeiro que, economicamente é inviável ter uma terceira guerra mundial. Hoje em dia, os caras gostam mais de dinheiro do que de guerra. Então, não tem como. A China depende de vários países, os Estados Unidos depende da China. Na verdade, os Estados Unidos e a China, que todo mundo acha que são os inimigos, são os que são mais parceiros comerciais, né? A Europa, todo mundo depende um do outro financeiramente falando. A Rússia depende da Europa por causa do gás. Então, dessa forma, impede que realmente ocorra uma terceira guerra mundial. Pode acontecer combates esporádicos e tal, mas guerra mundial não. E tem um outro fator também aqui, Jesus nunca vai permitir isso. Porque sabe que uma guerra mundial hoje, na proporção que nós temos em termos de arma nuclear e coisa e tal, seria devastadora. Porque, claro, se iniciar uma guerra verdadeiramente de verdade, vamos dizer assim, verdadeiramente de verdade, o que vai acontecer? Os caras vão começar a meter bomba de atômica, né? Agora as bombas novas são de hidrogênio, são super potentes. O que vai acontecer? Vai começar a devastar. Então logo a gente vai ter nuvem de poeira e outras coisas muito piores. E é óbvio que Jesus não vai permitir que isso aconteça. Se a gente parar e olhar o histórico da humanidade, por vários momentos tivemos quase uma guerra nuclear. Numa época na Guerra Fria, né, que estavam os Estados Unidos brigando lá com a Rússia, mas não chegou a ter guerra, foi só aquelas coisas. Quase que sem querer um navio russo detona a primeira bomba nuclear. Se ele tivesse feito isso, iria com certeza iniciar uma guerra nuclear, meio do que sem querer, mas iria iniciar. Obviamente que os espíritos estavam lá, não permitiram. Aí eram 3 oficiais, um votou não vem ao caso da história, mas o fato é que tudo isso daí é monitorado. A gente tem que lembrar que nós não estamos aí perdidos, o mundo tá aí, é mundão, e acabou. Lógico que não. Jesus, pelos seus trabalhadores, está vendo tudo que está acontecendo, inclusive a nossa conversa aqui, inclusive o que está rolando na casa de cada um de vocês, né? Então é o seguinte, não se preocupem com esses boatos, com essas besteiras de guerra mundial e o caramba, e não sei o que, esqueçam isso, tá bom? Vamos agora focar no nosso evangelho. Hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Escreve aí embaixo se você acha legal ou não o evangelho sem o texto, porque esse texto de hoje é um pouco difícil, ele fala muitos trechos que é verdadeira pureza, mãos não lavadas, tá? E já aproveita, enquanto você pensa se você pegou o seu copo de água ou não, escreve aí se você é realmente um espírita raiz, né? Meu cabelo tá esquisito porque ele tá junto com o teto do carro, mas tudo bem. Então se você é um espírita raiz, já deixa aí embaixo, tá bom? Então vamos lá, nossa prece de hoje. Iniciamos agora o nosso evangelho, agradecemos a todos os bons espíritos que estão auxiliando nesse processo de estudo e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade, que assim seja. Bom, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Jesus, na realidade, naquela época, existiam muitos simbolismos, muitos rituais, como por exemplo, se você não lavasse a mão antes de comer, era como se você tivesse sujo e aquilo estava impuro, entendeu? Então para eles, você se libertava dos pecados e alguma coisa assim, lavando as mãos.
fazendo batizado, que hoje a gente sabe que não tem sentido, mas naquela época era dessa forma que eles viam as coisas, porque é muito mais fácil você fazer uma coisa de âmbito material, por exemplo, você fazer um monte de besteira durante o seu dia, chegar na tua casa, lavar sua mão e falar, beleza, tô limpo pra comer, acabei com meus pecados, acabei com tudo, não é verdade? Não é muito mais fácil o cara fazer o que quiser, aí ele vai lá, se batiza, continua fazendo o que quiser, mas ele pensa, bom, se eu fui batizado, então eu vou pro céu. É muito mais fácil pensar isso, mas não, Deus não pensa assim. E quem vale, e o que vale é a opinião de Deus, não a nossa, né? Nem a das pessoas. Então logo, todos esses rituais, esses simbolismos que hoje a gente ainda encontra na nossa vida, se você pegar todas as religiões, né, tirando o espiritismo, essas outras religiões, elas têm vários rituais. Então tem desde o batizado até a questão, por exemplo, o testemunho de Jeová, que isola as pessoas, que tem vários rituais também, os judeus, coisa e tal. Aí tem que ver até onde isso pode ser prejudicial. Mas de certa forma é prejudicial, porque dá a ilusão de que essas questões que não são de âmbito espiritual e nem de âmbito moral podem influenciar no desencarne dessa pessoa. Então não é porque o cara foi batizado que ele vai pro céu. Não é porque o cara fez o ritual XYZ. Não é porque o cara acendeu vela pro anjo da guarda dele que ele vai pro céu. Isso não significa absolutamente nada. Então nós ainda vivemos num mundo parecido com aquela época. Quando Jesus foi crucificado, o que eles acusaram Jesus? As mesmas coisas que hoje acusam no espiritismo. De pregar o bem sem rituais, sem precisar, por exemplo, você ter tem religiões que falam, ó, você só pode fazer oração se você estiver na igreja, dentro da igreja. Você não pode fazer oração na sua casa. Você acha que isso está certo? Então era esse tipo de situação que nós tínhamos naquela época, que ainda até hoje é importante, que ainda existe. Então quando você coloca o espiritismo, você percebe que Jesus, ele realmente pregava o bem, a moral, a caridade, o bom ao próximo, o não preconceito, o não desejar o mal, e ignorando os rituais e as coisas que não levam a pessoa para lugar nenhum, né? As coisas que não são de forma moral. Então dessa forma que crucificaram Jesus, falaram assim, ó, você ao invés de guardar o sábado, porque os caras guardavam o sábado, ou seja, como no Antigo Testamento estava escrito lá que ele não poderia trabalhar durante o sábado, então eles tinham que todos não trabalhar durante o sábado. Como Jesus curava as pessoas de fazer as coisas no sábado, essa foi uma das acusações. Então tiveram várias acusações, todas em âmbitos materiais. E até hoje nós temos adventistas que guardam o sábado. Então eles estão indo contra o que Jesus pregou, né? Que na verdade isso não fazia diferença. Então Jesus veio naquela época e trouxe uma doutrina, uma verdadeira, a verdadeira doutrina de amor, que é de Deus, porque ele mesmo fala que as coisas que ele está vindo ensinar, essa doutrina é de Deus e não dele, é do meu pai. Ele fala isso, é do meu pai. Esses ensinamentos são do meu pai, eu só estou trazendo. Então ele traz esse ensinamento em sua mais alta moral, né? Com pensamentos bons, e ensina para as pessoas. E o que eles fazem? Eles crucificam ele. Por que hoje os espíritas não são crucificados? Porque não existe mais essas coisas. Porque vocês podem ter certeza que tem gente que tem vontade de fazer isso, infelizmente. Então, durante os séculos, vários tipos de cristãos verdadeiros foram perseguidos. Tanto que, com o passar do tempo, eles conseguiram pegar o cristianismo, que era a essência pura de Jesus, e transformar no catolicismo. Todo bagunçado. Pegaram um batizado que não tinha nada a ver com Jesus, que antes de Jesus já se batizava as pessoas. Jesus nunca batizou ninguém. Ou seja, se Jesus quisesse divulgar o batismo, ele batizava as pessoas, mas ele não fez isso. Ele fez a caridade, ele pregou, ele ajudou o próximo, ele curou as pessoas, ele fez obsessão. Tudo que o espiritismo faz hoje, né, a gente aprendeu com Jesus. Tudo, 100%. E para o que eles se atentaram? Para as pequenas coisas que não eram de âmbito material. Então o que eu vejo é que o espiritismo hoje é perseguido da mesma forma que Jesus foi perseguido. A nossa sorte é que não existe mais esse tipo de coisa, né? Mas Allan Kardec, quando iniciou no espiritismo, ele foi perseguido em vários pontos, da Europa inclusive. Inclusive na Espanha, os livros dele foram queimados. O padre levou para a praça e queimou. E foi proibido em vários locais. O espiritismo só não foi proibido na França, porque o Napoleão III, acho que foi, gostava do espiritismo. Obviamente que não foi uma coincidência, né? Então ele impediu que fosse proibido e teve como se desenvolver a doutrina espírita ali.
e depois veio para o Brasil e quase foi proibido. Se não fosse o Dr. Bezerra reencarnar nessa missão como político, o Dr. Bezerra foi político, foi prefeito e outras coisas, ele também teria sido proibido no Brasil. Então o que eu vejo é isso, é que a gente tem que cada vez mais lutar pelas questões morais. Lutar não, no bom sentido, óbvio, né? Não é pra sair brigando com ninguém na porrada, muito menos ficar também discutindo. Mas assim, a gente tem que colocar para as pessoas que o que importa verdadeiramente são as questões espirituais, as intenções, o que você tem dentro da sua mente, e não o batizado, o dízimo, ou se você lavar a mão, porque o dízimo de hoje é o lavar a mão do passado. O batizado de hoje é o mesmo batizado do passado. Passaram 2000 anos e um monte de gente não evoluiu. E continuam a ser as mesmas coisas. Como tem gente que guarda o sábado, né? E aí, se você questionar, eles nem sabem por quê. Porque no Antigo Testamento está guardado o sábado, mas Jesus veio e não guardou. Então vocês percebem que nós ainda vivemos num mundo muito primitivo, com religiões primitivas. Mas qual que é o nosso papel como espírita? Vocês estão percebendo que todos os vídeos eu estou começando a colocar coisas para vocês fazerem. Nosso papel como espírita é divulgar o espiritismo, mostrar para as pessoas que o espiritismo está aí, ele deve ser vivido, vivenciado, para que as pessoas possam realmente aderir e melhorar as suas vidas. Então mande esse vídeo para as pessoas, mas vamos finalizar antes, né? Agradecemos ao Mestre Jesus pela oportunidade de estudo e pedimos para que todos os nossos amigos que estão realizando esse evangelho possam ser abençoados e iluminados por essa maravilhosa equipe do mundo espiritual. Que assim seja. Bom, podem beber sua água agora e lembre-se de compartilhar o vídeo. Conta aí o que você achou, né? Se você é um espírita raiz, já escreveu aí embaixo, espírita raiz. E não se esquece, coloca também a cidade de onde você está falando, que eu acho bem legal. Muito obrigado, pessoal. E só uma observação, é sempre importante você se inscrever nos vídeos, sempre importante você dar like, compartilhar e tudo, escrever 2, 3 comentários se puder, para que o YouTube fale, putz, o vídeo é bom, vamos trabalhar nele, vamos divulgar. Valeu, pessoal, todos tenham uma excelente semana e até a próxima.